Amém, amados? Quero abrir a palavra de Deus com os irmãos em Romanos capítulo 5, né? Um dos trechos preciosos da palavra de Deus que fala de justificação, fala de esperança, fala de vida, né? E a vida em Cristo. Há uma morte nos filhos de Adão, mas há uma vida naqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero ler esse trecho, Romanos capítulo 5, do verso 12 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que se aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus maravilhoso, Pai, Deus bendito, Deus santo, pedimos nesta hora, Senhor, que de maneira especial o Senhor possa falar ao nosso coração, né, sobre essa comparação entre a ofensa e a vida, entre o pecado e a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender essa palavra, que através de um só homem o pecado entrou no mundo, mas através também de um só homem a graça veio e superabundou, Pai. Que de maneira especial o Senhor se manifeste no nosso coração e nos ajude a entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assim como um só homem, né, que Adão é mencionado como sendo o representante da humanidade, né, através de Adão. Adão e Eva pecaram, mas Adão aqui como um representante dessa humanidade. Através dele, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado, conclui-se que não teria existido antes, né? Mas Adão desobedeceu, se rebelou contra Deus. Assim também,
por um só homem. Por um só homem. Como está escrito lá em 2 Coríntios, por exemplo, 5:4. Vamos abrir ali em 2 Coríntios 5:4 para ver o que diz a palavra do Senhor. Pois nós, os que estávamos nesse tabernáculo, gememos angustiado, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Através de um homem, a morte entrou, mas através de outro homem, a vida veio. A vida. Todos pecaram. Agora não é porque Adão é culpado, não, todos pecaram. Porque eu e você pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a palavra. Todos pecaram e necessitam da graça. Todos pecaram e necessitam de Jesus. Todos pecaram e necessitam dos atos de misericórdia de Deus. Em Adão, essas palavras indicam a razão porque a morte veio sobre toda a humanidade. Os próprios infantes não estão executados, porque todos pecaram e carecem de Deus. Todos pecaram e carecem de Jesus. E isso é importante nós sabermos. Antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Todos haviam pecado. Porque o pecado estava no mundo muito tempo antes da lei escrita existir. Mas o pecado não é tanto levado em conta, nem punido severamente, quando não há lei escrita para convencer os homens dele. No entanto, que todos haviam pecado, mesmo sem ter a lei, e todos morreriam. E é importante nós entendermos isso. A lei, ela direciona, é um aio, né? Ela direciona. Ao mesmo tempo, né? A morte, ela reinou. Olha o que diz o verso 14, né? A morte reinou nesse processo. Há um vasto, né, reino de pecado, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança e a transgressão de Adão. E isso é interessante. Mesmo aqueles que não se rebelaram, mesmo aqueles que não desobedeceram, mesmo nesse processo, havia o pecado. Mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão. Mas o verso 15 traz um mas o dom gratuito, né? E é interessante esse processo. Deus se manifesta com um dom de graça em um só homem, em Jesus Cristo. Há um dom de graça sendo manifesto na nossa vida. Um dom gratuito, na sua amplitude. Ele é amplo, porque alcança todas as pessoas. E é interessante nesse processo. Ao mesmo tempo que há, né, de onde proveio o pecado, Deus provê um dom gratuito que vem a ser chamado o dom da justiça. O dom da justiça dele manifesta na nossa vida. E essa correlação, né, sendo comparado a ofensa e o dom gratuito. O seu efeito e a sua causa. Através de um homem que ofendeu, através de um homem que se rebelou, através de um homem que desobedeceu, o pecado entrou por toda a humanidade. E através de um homem
que obedeceu, através de um homem que se entregou, através de um homem que deu a sua vida por mim e por você. A graça superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça deriva de muitas ofensas para a justificação. É interessante esse processo. No verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe graça para a sua vida, pecador. Jesus Cristo trouxe vida para aqueles que estavam no leito de morte. Jesus Cristo trouxe esperança para aqueles que não tinham mais esperança. Jesus Cristo trouxe salvação para aqueles que não tinham como se salvar. Jesus Cristo trouxe a vida. E é importante, por meio da obediência de um só, pela obediência até a morte, pelo seu morrer por nós, fomos justificados, fomos perdoados. Por um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justos. Por meio, através de Jesus, muitos se tornarão justos. A lei veio e pôs-se entre a ofensa e o dom gratuito. E é interessante esse processo. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, aleluia! Não só na remissão do pecado que Adão trouxe sobre nós, mas também de todo o nosso próprio pecado. Não só na remissão, mas também na infusão da santidade. Não só na libertação da morte, como também na admissão da vida eterna. Uma vida muito mais nobre e excelente do que aquela que perdemos pela queda de Adão. Jesus quer te dar uma vida nobre. Jesus quer te dar uma vida excelente. E é importante também, onde reinou o pecado, reina a graça. Reina a graça, a qual não podia reinar antes da queda, e antes que o homem tivesse pecado. Pela justiça que conduz à vida, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Por meio dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Jesus nos fez justos. Jesus nos salvou. Jesus nos redimiu. Jesus nos amou. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus te dar vida. Amém? Esse tempinho aqui para uma oração e depois nós vamos dar a bênção. Deus maravilhoso, Pai, que o Senhor de maneira especial venha ao nosso coração. Transforme a nossa vida, derrame o Teu Espírito sobre nós, Pai. E que a Tua graça
salvadora, a tua graça presente, a tua graça santa, a tua graça manifesta, Pai. Que o teu poder reine sobre nós, Pai, e que a tua presença possa vir sobre a nossa vida. Um dia estávamos longe, desviados, separados, e o Senhor nos encontrou. Quando vivíamos em nossos próprios delitos e pecados, o Senhor derramou graça sobre a nossa vida, Pai. Se há alguém nesta hora que está nos assistindo, nos ouvindo, que está longe dos seus caminhos, não entregou ainda o seu coração para Jesus, ele possa nessa hora fazer essa oração. Senhor Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Senhor, eu confesso que de agora em diante quero o Senhor como Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Eu quero essa graça abundante. Em nome de Jesus. Amém.